Boa noite a todos. O nosso tema, fisionomia dos alunos, é um termo retirado da pedagogia espírita, apresentada por Ney Lobo, um dos grandes incentivadores da implantação de um programa educativo, onde o espiritismo seja o frontispício de toda a trajetória pedagógica. E também nós fomos convidados por dirigentes do Departamento de Evangelização Infanto-Juvenil desta casa, bem como em conversações e entendimentos com dirigentes da Sociedade Espírita Albertino Marques Barreto. Em comum, nós consideramos que deveríamos trazer, especialmente esse mês, reflexões bem direcionadas para os pais que têm filhos, alunos dos nossos cursos de evangelização infanto-juvenil. Especialmente porque uma observação foi verificada. Alguns pais não atendem aos convites que as escolas de evangelização fazem para que compareçam a fim de que eles tomem conhecimento de como os evangelizadores estão observando a conduta, a atitude, a postura dos seus filhos, para que exatamente numa troca de informações entre os mais interessados no processo educacional, que sejam os pais e os evangelizadores, possamos aprimorar cada vez mais no entendimento sobre as reais necessidades espirituais dos nossos evangelizandos. Portanto, consideramos esta reunião, este encontro, algo extremamente nobre, extremamente necessário para a eficácia no alcance dos objetivos maiores que determinam que também essa atividade da Casa Espírita seja considerada a mais importante, justamente porque ela está investindo na formação de jovens e crianças que poderão ser justamente os homens de bem de amanhã. E essa é a proposta máxima. Bom, mas como muitos pais não comparecem a essas reuniões reiteradas vezes, esse assunto passou a ser um dos assuntos a serem tratados administrativamente. E nós próprios defendemos de que, primeiramente, temos que conversar sobre o assunto, usando o nosso espaço público, que é a nossa reunião pública de divulgação doutrinária, como esta aqui. E não somente eu, como outros expositores também se detiveram a refletir um pouco mais sobre esse assunto, para buscar justamente a sensibilização e abrir um questionamento para que, no futuro próximo, a gente possa ter esse problema, digamos assim, entre aspas, definitivamente resolvido. Porque, de fato, traz um embaraço, traz um desconforto, quando a gente não sabe exatamente quais as razões dessas ausências desses pais. Haveria uma indiferença moral ou há uma transferência das responsabilidades para a escola de evangelização, sem considerarem que há necessidade de uma interação profunda entre família e escola para que o projeto educacional pedagógico alcance sua meta máxima. E dentro deste processo pedagógico espírita aparece esse item, fisionomia do aluno. É uma proposta de Ney Lobo, que foi trazida inicialmente para a nossa cidade, a partir do Centro Educacional Divaldo Pereira Franco, que aplica esse processo da seguinte maneira. Todos os dias, ao final de cada aula, o professor, ele anota, sinteticamente, numa ficha individual, de fisionomia, como foi aquele aluno. Como ele está em relação ao comportamento, à emoção, à aprendizagem, ou qualquer ocorrência que seja digna de nota. E esse material, ele é avaliado de período em período, no caso da escola, ao fechamento de cada unidade, no caso da escola de evangelização, ao final de cada semestre. E esse material, ele vai ser observado por todos os evangelizadores, no caso também da escola, por todos os professores, e juntos vão fazer uma síntese, que será
colocada à disposição dos pais. Eu me recordo que não há muito tempo, uma das nossas crianças, evangelizandas da Escola de Evangelização Nosso Lar, instalada no bairro Dr. Juraci Pires Gomes, ela passou por um embaraço de um mal-entendido na Escola Roberto Santos, onde ela estuda. E uma das questões levantadas sobre a conduta do aluno, que foi envolvido numa trama maledicente, como assim ficou configurado depois, houve a necessidade, inclusive, de se levar um documento da Escola de Evangelização, que é exatamente essa ficha de fisionomia, que é entregue aos pais, com um registro carimbado, onde a escola e a instituição se comprometem com aquele documento, com a assinatura dos responsáveis, inclusive, evangelizadores, dirigentes. E aquela ficha de fisionomia foi levada para compor um processo que aconteceria lá na escola em relação à conduta do aluno. E foi exatamente um referencial que contou em favor dele, um testemunho de como a sua postura na escola não era condizente com aquele comportamento que alguém havia, de forma maledicente, denunciado lá no seu ambiente escolar. E a mãe depois veio agradecer e verificou a importância de se ter um material como esse. Como se vê a seriedade, a abrangência, a amplitude desse tipo de serviço. Mas nós ficamos preocupados exatamente com os pais, especialmente no caso dos pais espíritas. Porque nem todos se interessam em saber o que a Escola de Evangelização tem para informar a respeito do aluno. É uma pergunta que a gente deixa no ar. Particularmente, eu faço trabalho de consultoria nessa área aqui em nossa cidade, pelo menos nessa casa, principalmente no Centro Espírita, na Sociedade Espírita Albertino Marques Barreto. E nós, a princípio, nos lembramos de uma matéria em que Allan Kardec escreve uma crônica que está no livro Obras Póstumas, que foi um livro lançado depois da sua morte, naturalmente, como o próprio título sugere, um compêndio de uma série de material que ele havia deixado, e dentre as matérias está ali uma, onde ele fala da aristocracia, que seria o poder dominante de cada época. Ele faz um estudo sociológico, mostrando em cada período da humanidade quais são as tendências que dariam o domínio para cada fase da evolução natural, antropológica da sociedade humana. Pois bem, e ele aponta, para resumir, que na nossa sociedade atual, a grande virtude que se destaca é a virtude dos projetos de inteligência. Nunca se viu a inteligência expandindo-se a processos extraordinários. A tecnologia midiática, todo esse processo de globalização, informações rápidas. Então, o coeficiente de inteligência humana está no seu esplendor, de fato, como Kardec havia analisado. Mas também ele disse que o grande vício da nossa sociedade seria a indiferença moral. É isso. Não nos importarmos com a postura comportamental, com a ética, como se vê muito bem. Quando se fala então em ética, em postura moral, nós vivemos talvez a maior crise de todos os tempos também na história da humanidade, inclusive em nosso país. Somos obrigados a lidar com isso de uma forma nua e crua, mostrando como Allan Kardec fez uma previsão. Previsão não, ele fez um estudo. Ele não é profeta, ele fez um estudo muito bem estabelecido, analisando o comportamento humano, um estudo psicossocial, e aí ele chega a esta conclusão. Os fenômenos de inteligência estão em altíssimo nível. Nós estamos lidando com inteligências, com jovens que se surpreendem e nos surpreendem a cada dia, a cada semana. Mas, por outro lado, o vício da indiferença, desde a criança ao jovem e o adulto, que acaba contaminando toda a sociedade, é uma verdadeira endemia moral, essa indiferença. Não importa
se alguém está vivo, se está morto, se está sofrendo, se não está sofrendo, se está crescendo espiritualmente, se não está crescendo, se tem valores novos sendo agregados à formação da personalidade, do caráter ou não. Então, esta indiferença moral é o pior vício da nossa sociedade. E aí nós ficamos a concluir, com base nesse material de Kardec, que também não seria essa indiferença moral que estaria por trás desse desinteresse de alguns pais de participarem dessa reunião, que deveria ser a reunião mais importante nesse encontro entre a escola de evangelização e a família. Já que todos nós que estudamos o Espiritismo sabemos muito bem a grande responsabilidade missionária que é você ter uma criança, um filho, um jovem para educar. É uma missão que nós teremos que prestar contas a Deus e seriamente. Falamos aqui várias vezes, inclusive da indiferença dos pais homens, que batem recorde em relação a essa indiferença, inclusive povoando as regiões umbralinas. As regiões de sofrimento, onde ficam ali convivendo com a realidade dos seus próprios equívocos, na sua maioria homens, que foram pais que não tiveram o cuidado de ajudarem na formação do caráter dos seus filhos. E assim, ficamos com essa questão no ar, fica aí a nossa observação. Pode ser que nós estejamos até equivocados, né? Pode ser que não seja esta a causa, né? Mas se tiver uma causa, é bom que a gente analise junto, porque isso está nos preocupando, né? Em algum momento se falou até em alguma coisa assim do tipo, é importante também a integração das famílias nos momentos sociais que a Casa Espírita promove, aqueles momentos festivos que também foram propostas, sugeridas há vários anos, para que também se tivesse na Casa Espírita momentos confraternativos, momentos de entretenimento, onde se misturasse a cultura e a postura social de convivência, em reuniões realmente festivas. E observa-se que nessas reuniões há uma grande participação. Mas quando a reunião ela é de interesse puramente pedagógico, para analisar-se a fisionomia, uma boa parte dos pais simplesmente não comparece. Isso nos deixa com essa situação para ser analisada. Esse mês, naturalmente, ou no final desse mês, no início do próximo mês, vamos ter também, ao fechamento, né, do semestre, essas reuniões onde os pais serão convidados novamente. E a nossa intenção era que, colocando-se esse assunto na pauta nas nossas reuniões públicas, para a sensibilização, que isso possa vir a dar um resultado, e a gente possa então começar a ter os pais um pouco mais interessados em comparecerem nas nossas reuniões, porque é importante esse feedback, esse retorno, essa troca de experiências, porque na verdade todos nós estamos buscando a educação espiritual dos nossos filhos. E qual pai espírita que não se preocupa com isso? E se não há um sinal de que há uma preocupação legítima, isso também preocupa aqueles que estão à frente dos trabalhos de evangelização. Porque há um fenômeno sociológico lamentável ocorrendo em nossa sociedade, em que muitos pais, eles estão transferindo toda a formação educacional dos seus filhos para as escolas convencionais. Sendo que isso é um erro dos mais lamentáveis em termos de formação de caráter. O caráter de alguém, ele é formado no berço. Nós temos estudos inúmeros de pessoas especializadas que mostram que até mesmo quando a criança já está começando a nascer, a surgir como um embrião no útero materno, ela ali já está recebendo todas as influências que vão ajudar a formar o seu perfil emocional, a sua inteligência psicológica, a sua inteligência psicocinética e todas as formas de manifestações da inteligência. Como já sabemos, uma mãe preocupada com o seu filho de 2 anos de idade foi procurar um especialista em educação, porque ela queria estar munida de boa orientação, e preocupada disse a ele: olha, eu tenho um filho de 2 anos, eu gostaria que o senhor me desse
uma orientação, como eu devo proceder para conduzir a boa educação do meu filho. E ele disse: a senhora já está atrasada há 2 anos e 9 meses. A senhora já devia estar preocupada com isso desde o primeiro dia, desde que houve a concepção. E assim se observa a importância dessa formação. Aqui nós temos no Livro dos Espíritos colocações que mostram que, sem dúvida, todos nós vivemos o fenômeno do mimetismo. Nós somos a imitação de tudo que a gente viu e ouviu até aqui. Mas principalmente nós somos a imitação daquelas pessoas que nos educaram, que estiveram no lugar de pai ou de mãe, que conviveram conosco dia a dia. São as pessoas mais influentes na nossa personalidade, na nossa formação. É lógico que, com todas as influenciações, à medida em que vamos maturando a nossa inteligência, a nossa emoção, que é mais ou menos a partir dos 30 anos de idade, a gente faz uma filtragem de tudo aquilo que a gente recebeu de influência. E aí podemos construir uma nova persona, ou um novo estilo de caráter, a partir de avaliações individuais. Mas até então, nós recebemos uma carga de influência enorme. E é por isso mesmo que temos que trabalhar especialmente nos primeiros 7 anos de vida. Esses primeiros 7 anos são cruciais. Daí mesmo, as nossas escolas de evangelização estarem se propondo a trazer cada vez mais cedo a criança para receber esse contato com esta orientação espiritualizada que nós vamos encontrar nas escolas de evangelização. A partir do maternal, a criança já está sendo acolhida em nossas casas. Isso tudo está sendo colocado porque nós sabemos da necessidade de cumprirmos bem a nossa missão como educadores. Então deixamos aí esse registro, esperamos que esta conversa que se iniciou agora, esse mês, ela se estenda e a gente continue a falar sobre isso sempre. E mais ainda, a expectativa de que todos os pais, especialmente os espíritas que têm seus filhos em nossa escola de evangelização, percebam a importância de acompanharem a reunião onde será abordada a fisionomia do seu filho ou da sua filha. Então, muito obrigado pela atenção e que Jesus nos abençoe para que a gente de fato cumpra com dignidade o nosso papel de pai, de mãe ou de evangelizadores. Uma boa noite a todos. Nós precisamos e testamos as informações para a reflexão da noite e algumas colocações de alguns expositores espíritas e como não poderia deixar de ser nas obras de Allan Kardec. A inveja no espelho é o tema explorado. Todos nós sabemos que em qualquer meio em que vivemos, vamos deparar com pessoas invejosas ou invejadas. Em qualquer situação ou em determinado momento, vamos deparar com esse sentimento. Muitos de nós costumamos afirmar, até com certo orgulho: fale mal, mas fale de mim. Outros dizem que tem alguém tomando conta de nossa vida, tem alguém tomando conta de minha vida. Mas o que seria inveja? Como poderíamos definir uma pessoa invejosa? Anete Guimarães, uma expositora espírita, em uma das suas exposições que abordava o tema justiça divina, ela abriu um parêntese para falar da inveja. E se declarou incapaz de definir o que seria uma pessoa invejosa. E deu algumas colocações, deu alguns exemplos. Por exemplo, ela afirmou que uma pessoa egoísta era fácil de definir. Que uma pessoa egoísta sempre dizia: primeiro eu, segundo os meus, para os outros nada. Que o orgulhoso também seria fácil de ser definido. Geralmente ele disse: eu sou melhor que você e acabou. Não me importo com as suas colocações, com o que você diz, eu sou melhor. E que para a inveja, o que ela poderia falar de uma pessoa invejosa? Que ela sentia dificuldade em fazer essa definição. E que ouvia muitas vezes colocações de pessoas dizendo que o orgulhoso era parecido com o invejoso, em que ela discordava, que ela achava que não tinha nada a ver.
Porque o orgulhoso se achava melhor, era vaidoso ao extremo, a ponto de achar que ninguém era melhor que ele, precisava ser reconhecido, precisava de publicidade para suprir as suas necessidades. E o invejoso, que ela não saberia definir o invejoso. No dicionário, tem o seguinte significado, que o invejoso é aquela pessoa que deseja o que erra do outro. É aquela pessoa que fica infeliz com a felicidade dos outros. E que está relacionado também ao ciúme. E temos também uma colocação histórica de Napoleão Bonaparte, que ele afirma que a inveja é um atestado de inferioridade. Para os católicos, está entre os 7 maiores pecados. Mas como poderíamos definir a inveja? A Nete Guimarães, ela foi brilhante, ela conseguiu uma solução, conseguiu simplificar para fazer com que os seus ouvintes entendessem. Contando uma história, contando uma historinha que nós também consideramos perfeita para definir o invejoso. Que é o seguinte, é a história do vagalume e da serpente. Que relata exatamente assim, ela relatou exatamente assim. O vagalume estava de bobeira na lagoa quando a serpente armou o bote para tentar comê-lo. O vagalume se esquivou, conseguiu se livrar, e a serpente continuou na investida. Armava o bote, tentava várias vezes, e o vagalume conseguia se livrar e, por fim, o vagalume se encontrou na situação encurralada. Percebeu ali naquele momento, vou morrer, não tem jeito. Já que vou morrer, vou desafiar a dona serpente. Posso lhe fazer algumas perguntas? E a serpente disse, pode. Ele falou, por um acaso eu faço parte da sua cadeia alimentar? A serpente disse, não. Eu lhe fiz alguma coisa? A serpente tornou a afirmar, não. Então por que você quer me comer? Porque você brilha, nada pessoal. Se quisermos não termos pessoas que nos invejam, se não quisermos adquirir inimigos, é só não fazer feito nenhum. É só ficar na inércia. É só não sermos ninguém. Não sermos nada. Não vamos com certeza ser invejados. Sem dúvida não vamos adquirir inimigos. Mas e vem outro questionamento. Não seria a pessoa que se acha vítima de inveja também um invejoso? Porque só conseguimos identificar com clareza aquilo que conhecemos. Se identificamos o invejoso é porque conhecemos a inveja. Se mantermos em pensamentos positivos, uma conduta adequada, se policiarmos as nossas atitudes, os nossos comportamentos, dificilmente seremos atingidos por más intenções dos outros. Ficaremos imunes a qualquer má intenção. É como a obsessão. A pessoa só é obsediada quando está na mesma sintonia do outro, quando está com o mesmo pensamento baixo e negativo, quando se encontra na mesma posição do outro. Semelhantes atraem semelhantes. Essa regra também serve para o invejoso, para a inveja, que é o obsessor. E aqueles que identificam o invejoso também é um obsessor, porque ele está prestando conta da vida do outro, está observando o que o outro está fazendo, está na mesma sintonia, está no mesmo nível. Quando identificarmos que alguém está nos invejando, quando conseguimos ver a posição do outro dessa forma negativa, temos que olhar para nós mesmos e policiarmos os nossos pensamentos, as nossas condutas,
Porque se tivermos com o pensamento elevado, não seremos atingidos pelo invejoso. Enquanto que tivermos com pensamento baixo, pensamentos poucos construtivos, é uma demonstração de falta do nosso caráter. É a demonstração que estamos no mesmo nível daquela pessoa que consideramos que está nos invejando. Portanto, se olharmos o invejoso, se olharmos a inveja sobre a ótica do aprendizado, vamos buscar uma forma de tentarmos melhorar e usarmos isso como estímulo para as nossas realizações na nossa vida, para conquistarmos e procurarmos conhecer quais são as potências que temos para adquirir as conquistas que valorizamos nos outros. Porque se estivermos na mesma posição daquela pessoa que consideramos que está nos invejando, estamos sendo iguais a eles. E olhando a inveja por essa ótica do aprendizado, podemos usar como autoestímulo, de forma autoestimulante, para em busca das nossas conquistas. E lembrarmos que a estrela só brilha para aquele que age com originalidade. Que o carisma do Criador vai estar sempre acima das contas. E Divaldo Franco, em uma das suas palestras, também fez uma colocação que cabe muito para o que estamos colocando. Ele disse que era muito fácil apontar o erro dos outros e receitar um remédio. Difícil era tomar esse remédio porque geralmente ele era amargo. Identificamos nos outros os seus erros e esquecemos de olhar para nós. Se estamos vendo que estamos sendo invejados, temos que ter cuidado que nesse momento possamos estar procurando desculpa naquele invejoso para as nossas frustrações, para os nossos erros, para os nossos fracassos. Encarar frente a frente o que seria a inveja, admitir, identificar e conhecê-la, é uma forma de tentar melhorar a nós mesmos. Usar isso para o nosso aprendizado. E não procurar dar desculpa que estamos com dificuldades por conta do invejoso. Temos que ter cuidado que possamos estar sendo mais invejoso do que aquele que consideramos que está nos invejando. Isso é uma demonstração de fraqueza. Isso é uma demonstração de que você não está bem consigo mesmo. No momento que você está incomodado com o que o outro está pensando de você, com a inveja do que o outro possa estar tendo de você, é que você está na mesma sintonia. Você está sendo muito mais invejoso do que ele, você está tomando conta da vida dele também. Então temos que ter cuidado para olhar para nós mesmos e identificar as limitações que nos caracterizam. Tentar nos conhecer, ter coragem de nos olharmos no espelho e identificar o que somos, porque o que somos pode estar muito distante do que pensamos que somos. Identificar a inveja, olhar sobre a ótica do aprendizado, é uma forma de tentar corrigir os nossos defeitos e não nos preocuparmos com alguém que está com essa dificuldade. Porque no momento que isso nos incomodar, é porque estamos com a mesma dificuldade. Então, a inveja é um sentimento forte pelo seu continuismo. Ela não precisa ser alimentada como, por exemplo, a raiva, a cobiça sexual, porque ela é muito íntima, ela está no nosso subconsciente. Basta olhar para a nossa consciência, basta buscar o nosso eu para tentar identificar o que somos e por que nos consideramos invejados. E ter cuidado para não ficarmos frustrados e deprimidos em descobrir que nós é que estamos mais invejosos do que aquelas pessoas que achamos que está nos invejando. Admitir que a inveja existe, admitir que possuímos, é conhecer a si mesmo.
e fingir que não a possuímos é a ignorância de si mesmo. Temos que trabalhar esse sentimento que ele é de todos e admitir que ele existe. E como já disse, olhar sobre a ótica do aprendizado, buscar melhoras para nós mesmos, olhar a nossa conduta, o que estamos fazendo, por que nos consideramos invejados? Talvez estamos extremamente vaidosos por isso. Ter coragem de nos olhar e admitir que temos fraquezas e que se apontamos a fraqueza nos outros, é porque conhecemos bem. Pode ser uma grande fraqueza nossa. Tentar admitir que somos invejosos e não invejados é uma elevação espiritual, é uma correção moral. Com o grande ensinamento de Jesus, orai e vigiai. Vamos olhar para nós mesmos e descobrir o que temos, quais são os nossos defeitos, as nossas falhas, ao invés de apontar as falhas dos outros. Eu agradeço a Deus imensamente por essa oportunidade. A respeitosa atenção de vocês e uma boa noite a todos.